Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, 1 a 10. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua maravilhosa e bendita palavra. Obrigado também, Deus, por essa maravilhosa e bendita comunhão que temos aqui uns com os outros e contigo. E nessa hora, Deus, obrigado por podermos juntos meditarmos na tua palavra. Que ela seja, Deus, agradável ao Senhor, palavra do Senhor à nossa vida. E assim também por ela sejamos edificados e o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. De manhã eu estava conversando com os jovens, na nossa aula de escola dominical, e a gente estava comentando meio que de passagem assim, o fato de que não são poucas as vezes que algumas pessoas abordam o texto bíblico fazendo perguntas que o texto bíblico não se destina a responder. E aí eu vou dar alguns exemplos em relação ao livro de Gênesis, as primeiras páginas da Bíblia. Aí muita gente vai perguntar assim, poxa, mas será que o mundo realmente foi feito em 7 dias, conforme a descrição de Gênesis? Aí outros vão se perguntar, poxa, mas será que Adão e Eva eram pessoas de verdade, existiram de verdade, e foram formados do jeito que a Bíblia diz que foram formados? O homem do barro, depois a mulher da costela. Será que a queda aconteceu? Será que a queda alcança a todos? Aí nós mudamos um pouco o foco e precisamos pensar a partir do que o texto bíblico nos ensina a respeito do seu sentido, ou aquilo que a gente chama sempre de reserva de sentido do texto. Porque não é edificante para nós as perguntas se o mundo foi realmente feito em 7 dias ou se Adão e Eva de fato existiram. O que é edificante ao abordarmos o texto bíblico? Confiarmos na palavra de Deus que afirma que Deus criou todas as coisas. Confiarmos na palavra de Deus que afirma que o ser humano foi criado por obra de Deus e não pelo mero acaso. E aí, a partir desse resgate do sentido bíblico, ou dessa busca da reserva de sentido do texto, nós entendermos aquilo que o texto está nos propondo, aquilo que o texto está nos ensinando. E entre outras coisas, esse texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, dizem respeito ao medo. Talvez essa seja uma forma diferente de abordar o texto, mas é uma forma extremamente interessante porque nos toca diretamente. No Novo Testamento nós aprendemos que o perfeito amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Mas, no sentido contrário, esse texto aqui está nos ensinando que o pecado gera medo. E aí nós poderíamos nos perguntar, abordando esse texto,
Do que é que nós temos medo hoje? E será que, tal como aquele primeiro casal, nós temos medo de desagradar a Deus? Isso causa angústia em nós? Vamos pensar um pouquinho, a partir do medo do primeiro casal, depois a gente reflete um pouquinho a respeito dos nossos medos. Eu fico pensando, que antes da queda, o mundo em que o primeiro casal vivia era maravilhoso. Vejam bem, eles viviam num mundo sem medo da fome, sem medo de doenças, sem medo de animais ferozes, sem medo de outros seres humanos e sem medo de Deus. Eles viviam aquilo que nós sonhamos viver. Talvez aquilo que muita gente tem medo de perder, eles estavam livres disso. Aquilo que tanta gente, por medo, constrói diversos muros para cercar e guardar, e eu não estou falando só de casas e bens, porque existe muita gente que coloca outra gente dentro dos muros, mas o primeiro casal estava livre desse medo. A gente às vezes sai por aí, fica com fome, tem medo de comer em qualquer lugar. Eles não tinham medo de comer nada. A gente procura não beber água em qualquer lugar. Eles poderiam beber água à vontade. Água mais pura. Eles viviam no mundo sem medo. Mas, aí é que entra o tentador, aquele que é especialista em plantar medo no nosso coração. E diante daquilo que Deus tinha dito ao primeiro casal, num mundo tão privilegiado, eles tinham apenas um mandamento, que era não comer daquele fruto específico. E aí o tentador, de maneira sedutora, ele começa a armar a sua trama. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? É uma pergunta que ele se dirige, é uma pergunta que ele dirige à mulher. É uma pergunta que traz consigo um ponto de vista que a mulher ainda não tinha pensado. E suscita nela, e no primeiro casal como um todo, algo que depois vai se transformar em absurdo na história humana. A pretensão que o ser humano tem, achando que pode julgar a palavra de Deus. A partir daquela pergunta, o casal começa a examinar, especialmente a mulher, será que realmente é isso? E talvez a gente pudesse pensar mais, já que estamos falando de medo. Quem sabe o primeiro casal ficou com medo de que Deus não estivesse lhes dando tudo, porque afinal de contas um fruto era proibido. Talvez eles estivessem com medo de estarem perdendo alguma coisa através daquela proibição. Ora, o que é esse conhecimento do bem e do mal? Por que é que Deus nos privou de comer desta árvore? Por que é que nós não podemos experimentar o fruto dessa árvore? Talvez estejamos realmente perdendo alguma coisa. E a partir daqui nós temos um belíssimo exemplo, belíssimo no sentido contrário, obviamente, de como nós, às vezes, duvidamos da palavra de Deus e duvidamos de que Deus esteja realmente falando tudo o que nós precisamos ouvir. Duvidamos, às vezes, que Deus esteja provendo tudo aquilo que nós precisamos ter na nossa vida. Duvidamos que Deus realmente pode nos proteger, nos guardar e nos livrar. Duvidamos, às vezes, da palavra de Deus, às vezes do poder de Deus. Duvidamos até da presença de Deus na nossa vida em algumas ocasiões. E lógico que nenhum de nós faz isso de modo pensado, de modo explícito, mas muitos dos nossos sentimentos, muitos dos nossos pensamentos, talvez estejam ancorados justamente no medo e na dúvida de que Deus talvez não seja suficiente, de que aquilo que Deus nos dá talvez não seja tudo. E talvez justamente por causa do medo, aquele casal sucumbiu à sedução do tentador, preferindo ouvir a criatura do que ouvir o Criador, preferindo ouvir a voz estranha e depois ficando com medo da voz de Deus. Aquele casal ainda não tinha experimentado o medo. E a gente não consegue imaginar como seria uma vida sem medo
e de repente, diante de alguma coisa, um ato tão grave, passar a ter medo. Nós não temos ideia do que é isso, porque desde muito cedo o ser humano tem que enfrentar o medo, tem que enfrentar os seus medos. E nós somos muitas vezes educados até dessa forma, né? É bom dizer, obviamente, que o medo não é de todo ruim. O medo serve para, entre outras coisas, para a preservação da nossa vida, da nossa saúde. Mas deixar-se apoderar pelo medo, e especialmente quando nós cristãos nos deixamos apoderar pelo medo de Deus, da voz de Deus, aí então passa a ser prejudicial à nossa saúde e à nossa vida espiritual. Aquele casal que até então não tinha experimentado medo passa a pensar, passa a sentir, passa a experimentar algo novo e algo ruim. As consequências da desobediência, entre outras coisas, foi o medo. E Adão diz isso, né? Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, me escondi. E aí eu fiquei pensando, né, como nós poderíamos refletir a respeito deste medo, que está de maneira figurada ali no primeiro casal, mas que diz respeito a cada um de nós também como seres humanos. Quais são os nossos medos? Algumas pessoas, por medo, podem fugir. Isso é bem comum. Outras pessoas com medo podem reagir com fúria, com violência, talvez como reflexo do medo. Ainda quem tente, por medo, controlar tudo que está ao seu redor, porque há uma falsa sensação de que se eu controlar tudo que está ao meu redor, eu estarei seguro. E aí, por medo, muita gente quer controlar, inclusive, outras pessoas. Por medo, tem muita gente desistindo. E desistindo em vários aspectos da vida. Agora, eu quero resgatar aqui algo que nós conversamos bastante enquanto estávamos estudando na escola dominical sobre o Evangelho. E nós chegamos a uma conclusão interessante, de que nos nossos momentos de contrição, né, de oração, de pedido de perdão pelos pecados, nós não devemos apenas entender que somos pecadores por causa dos pecados que nós cometemos. Mas independente dos pecados que cometemos, e cada um de nós tem uma fraqueza em determinadas áreas, e alguns pecados não são comuns. Mas o fato é que todos nós somos pecadores. E é isso que nos leva de maneira humilde e de maneira desesperada a Cristo. Porque nós não somos, nós não podemos. Mas algumas vezes o pecado causa medo. Especialmente quando nós nos vemos envoltos por pecados que a gente já cometeu e já se arrependeu, e de repente comete de novo. E talvez nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, poxa, eu queria estar desenvolvendo melhor a minha santidade, a minha espiritualidade, a minha vida com Deus, e ano após ano eu não consigo. Essa semana eu vou orar mais do que a semana passada, e aí no final da semana a gente percebe que não aconteceu. Essa semana eu vou estudar com mais afinco a palavra do Senhor, e de novo não acontece. E aí nós ficamos com medo. Puxa, mas eu vou orar de novo, falando com Deus a respeito da mesma coisa. Eu já tinha pensado sobre isso, eu já tinha decidido que não ia fazer mais isso. Eu já tinha decidido fazer algo diferente. E várias formas de medo vão nos cercando, vão até minguando a nossa fé. Quem sabe aos pedaços, retirando a nossa esperança, fazendo aquele brilho dos nossos olhos, né, ir se apagando aos poucos, à medida em que a gente vai ouvindo aquela voz estranha que sempre procura nos dizer, não dá, não foi de novo, fez outra vez. Quem é que nos acusa? Acabamos de ler, né, no início do culto, um texto em que o apóstolo Paulo diz que não há quem possa nos acusar, porque Cristo morreu ou antes ressuscitou,
a fim de que toda condenação fosse por ele subjugada. Mas ainda assim, nós vivemos com medo. Isso é próprio do ser humano. Medo de perder aquilo que Deus nos deu. E aí não tem como não lembrar do patriarca Abraão. Será que Abraão ficou com medo de perder Isaac no dia em que Deus disse assim, olha, sabe esse filho que eu te dei aí, que eu prometi? Então, você vai levar ele para um lugar que eu vou te mostrar e lá você vai sacrificar ele a mim. Imagino que sim. Mas ele obedece, apesar dos seus medos. O que Jesus vai nos ensinar, dizendo que tudo está consumado, é que nós precisamos obedecer a Deus até as últimas consequências, porque o medo que nós sentimos não tem fundamento. Se nós estamos ancorados e amparados neste Evangelho que proclama o amor de Deus por nós, um amor incondicional, não há razão para termos medo. Alguns dias eu estava lendo um livro do Max Lucado, chamado Sem Medo de Viver, né, e ele conta uma experiência interessante da sua própria família. Ele disse que tinha um irmão, e esse irmão era assim, daquelas pessoas muito agradáveis, né? Ele chegava no ambiente e logo fazia amizade com todo mundo, conversava com todo mundo, era muito simpático e tal. Mas, aos poucos, esse brilho da sua personalidade foi se apagando devido a alguns problemas que ele desenvolveu. E ele chegou muito perto de morrer. Mas Cristo resgatou e lhe deu mais alguns anos de vida. E depois da sua conversão, ele pôde vivenciar com a sua família o que ele tinha perdido durante alguns anos, devido a alguns vícios. Mas, num determinado dia, ele estava em casa e sentiu uma dor forte no peito, passou mal, aí chamaram socorro, né, e enquanto a ambulância levava ele para o hospital, a família de carro ia atrás, mas quando todos eles chegaram na porta do hospital, o médico da ambulância veio com a triste notícia, né? Ele tinha morrido. E aí ele conta que, no livro, né, que quando a família entrou no lugar lá no hospital, preparado para ver o corpo, a primeira coisa que eles notaram é que o irmão dele tinha feito aquele sinal de Libras para eu te amo. Alguém sabe fazer aí? Eu não vou lembrar agora como é que é a descrição. Olha lá, a Melissa está fazendo. Daquele jeito. E ele fez aquele sinal sobre o peito. A mão dele estava daquele jeito. E aí naquele momento, né, a esposa contou depois, né, para o seu cunhado, para o Max, que ela foi extremamente confortada por Deus, por saber que mesmo nos seus últimos instantes, ele, né, o irmão do Max Lucado, que agora não lembro o nome, não teve medo da morte. E por não ter medo da morte, porque ele sabia em quem ele cria, ele teve tempo, teve tranquilidade para pensar na família que ficaria. E dizer a última palavra, né? Mesmo que através de um sinal, eu amo vocês. Isso me faz pensar nesse medo, que talvez seja o medo que mais angustia muitas pessoas, o medo da morte. Nós temos medo, e talvez justamente porque não conhecemos. E mais ainda, temos medo porque Deus não nos fez para morrer. A morte vem como consequência do pecado. E essas tragédias, né, que ceifam vidas, essas enfermidades, a própria morte natural, né, com a idade, tudo isso não é de fato a causa real da morte. A Bíblia nos ensina que a morte vem como consequência do pecado. E tem muita gente vivendo com medo da morte. E aí a gente se pergunta então, né, mas qual é o remédio para tudo isso, se é que de fato existe? E aqui já pensando numa conclusão para essa reflexão bíblica, não há outra resposta senão o Evangelho. O Evangelho é a oportunidade que Deus nos dá de vencermos o medo. E isso é tão interessante, tão importante, que
que na sequência, nós não lemos, mas na sequência dos versículos ali de Gênesis 3, ainda no contexto da desobediência e das consequências da desobediência do primeiro casal, o Senhor Deus anuncia aquilo que é considerado como o primeiro evangelho. Quando ainda falando com a serpente, Deus diz assim: da raiz, ou da descendência, melhor dizendo, da mulher, eu vou suscitar alguém que vai esmagar a sua cabeça. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas teria a sua cabeça esmagada. A possibilidade de vencer o medo já estava ali no próprio relato da morte, no próprio relato das consequências, talvez do medo que eles tiveram, como eu disse, de não estarem recebendo tudo de Deus, de estarem perdendo alguma coisa, o medo da consequência da desobediência, porque pela primeira vez aquele casal teve medo de Deus e se escondeu, e enfrentando as consequências do pecado, enfrentando a morte, a declaração da morte, ainda assim eles ouvem de Deus que a intenção do Senhor não é a morte, mas é a vida. Por isso o nosso medo não tem fundamento. Não é preciso ter medo, nem nesta vida, nem daquilo que nos espera no porvir, porque do amor de Cristo Jesus, nada pode nos separar. E olha só que interessante, ainda no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 3, 17 e 18, pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado. E o texto mais direto e significativo, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa ou lança fora todo o medo. Do que é que nós temos medo? O que é que hoje nos atemoriza? Eu estava olhando há pouco, lá em casa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a raiz de medo, de temor, significa basicamente a mesma coisa. Porque, por um lado, o medo pode significar esse pavor, mas, por outro lado, a palavra temor significa reverência, adoração a Deus. O que nós somos chamados a fazer pela mensagem do Evangelho que proporciona a vida? Nos nossos medos, nos nossos temores, nos curvarmos diante da soberania daquele que é o único capaz de preservar a nossa vida para a eternidade. É por isso que Jesus diz assim, vocês não precisam, aos seus discípulos, vocês não precisam ter medo de quem mata o corpo. Não precisam ter medo das consequências do que possa acontecer com vocês nesta vida. Mas é preciso ter temor de Deus, porque Ele sim tem o poder da vida ou da morte nas suas mãos. Que nós possamos aproveitar o que o Evangelho tem nos proporcionado. Que nós possamos, de fato, vivenciar, impactados pela mensagem do Evangelho, uma vida sem medos. Não a partir da nossa força, mas a partir daquilo que o Senhor nos propõe. Porque o perfeito amor, que é o amor de Cristo por nós, lança fora todo o medo. Que o Senhor nos encha de coragem para continuarmos servindo de maneira humilde aquele que tem o poder da vida nas suas mãos. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, nós te louvamos pela Tua palavra encarnada, Cristo Jesus, pelo Evangelho, esta boa notícia do Teu amor, da Tua disposição a nosso favor. E te louvamos, Deus, porque
Ainda que o pecado e o tentador tentem colocar medo no nosso coração, nós podemos descansar no Teu amor, no Teu cuidado, na Tua provisão. Louvado seja o Senhor, Deus, porque o Senhor não poupou o Seu próprio Filho e tem nos dado a segurança de crermos que o Senhor nos dará todas as demais coisas, visto que a salvação já nos foi providenciada. Mas, Senhor, enquanto nós estamos aqui pensando na Tua palavra, nós também estamos pensando, Senhor, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Nem sabemos direito, Senhor, o que nos espera. E nós pedimos a Tua misericórdia, Pai, para que a Tua paz, que excede todo o entendimento, nesse momento, pela ação do Teu Espírito Santo, guarde a nossa mente e guarde o nosso coração em Cristo Jesus, para que possamos viver uma vida sem medo, na presença do Senhor, para que possamos enfrentar os obstáculos e as adversidades com a coragem daqueles que são sustentados pelo Senhor, e que assim, Deus, também possamos ser testemunhas deste Teu amor que lança fora todo medo para as pessoas que estão ao nosso redor e estão vivendo atemorizadas. Que tenhamos a experiência, Deus, de nos curvarmos diante da Tua soberania e recebermos o Teu cuidado e a Tua paz abençoadora. Que assim seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, para a proclamação do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém.